Bom dia, a Igreja de Deus. Eu saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vocês estão me ouvindo? Está funcionando? Enquanto ele conserta ali, eu quero dizer para vocês que quando Jesus enviou os seus discípulos, né, aí pregar o Evangelho, a visitar, ele orientou a eles que a casa onde eles chegassem, eles deveriam saudar com a paz do Senhor Jesus. E aquele que levantasse a mão, né, e repetisse a saudação, a paz com ele ficaria. E aquele que não responder, a paz tornaria para quem pronunciou. Então eu saúdo a Igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? E de modo todo especial, nossos queridos amigos, visitantes, minhas queridas colegas de trabalho, sejam bem-vindas à casa do Senhor, sintam-se todos abraçados pelo Pai. E esse programa hoje é para adoração ao Senhor, mas de modo muito especial para você. Para você que chegou hoje aqui, nós tivemos durante essa semana, através da TV Novo Tempo, né, canal 25, nós tivemos o programa Reencontro. E hoje, sendo, vamos dizer assim, festejado, né, de forma mais apropriada aqui com cada um nesta igreja e em todas as igrejas adventistas do sétimo dia aqui do nosso país, tá certo? Então sejam todos bem-vindos, né? Mais uma vez. E eu gostaria de fazer um convite a você. Você vai abrir a sua Bíblia, todos que estão com a Bíblia, abram no livro de Lucas, capítulo 24, e não feche, tá certo? Como é de costume, a gente vai ficar passeando por esse texto, né? Então, não feche, a gente vai ler, mas a gente vai ficar voltando, para que haja confirmação do texto da palavra de Deus. Todos já encontraram? Amém? Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 13. Lucas 24, 13, amém? Aí onde você está, fecha o seu olhinho, né? Antes de lermos a palavra, temos o costume de pedirmos a orientação de Deus. Então oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está, Senhor, uma porção do Teu povo. Eu tenho certeza que cada um que aqui chegou, veio unicamente com a intenção de Te encontrar, de Te adorar. E nós sabemos que uma das formas muito fortes é beber das Escrituras. Então nós estamos aqui abrindo a Tua palavra, a Tua promessa. Por favor, Espírito Santo, nos unge, nos ilumina, nos dá o devido entendimento da Tua palavra, para que ao sairmos daqui possamos ter a certeza que tivemos um encontro com o Senhor. Abençoa esta igreja, fica conosco, nos protege de todo mal. Te oramos no poder e no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos ler aqui, né, o texto, livro de Lucas, capítulo 24, verso 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus:
que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele, Jesus, menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, Jesus abençoou e, tendo partido, lhe deu. E então se abriram os olhos dos discípulos, e reconheceram. Mas Jesus logo desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Irmãos, um texto desse, uma leitura dessa, acho que a gente já poderia até ir para casa, Uma história tremenda dessa. Eu quero dizer para vocês que sempre antes da gente explorar o texto, eu gosto de falar um pouquinho do cenário, do que estava acontecendo naquele momento. Por isso eu pedi a vocês que não feche a Bíblia, deixe ela aberta aí. Quando inicia-se aqui no verso 13, diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Ora, irmãos, 60 estádios é 12 quilômetros. A gente vê que esses dois homens, no decorrer do texto, a Bíblia descreve, o autor diz que eram dois discípulos. Um é definido, dado o nome como Cleopas. E outro discípulo é desconhecido, é anônimo. Diz aos estudiosos, eruditos, que poderia até ser a esposa do discípulo Cleopas. Mas a verdade é que naquele dia, quando diz assim, Lucas, naquele mesmo dia, dois dele, que dia? Qual era?
o que tinha se sucedido antes para que Lucas dissesse naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de Emaús. Emaús era um povoadozinho distante de Jerusalém, 12 quilômetros. Era um povoado de camponeses, nada importante. Para vocês terem ideia, não se sabe nem o significado ao certo de Emaús, né? Tão pequenininha ela era, desapareceu na história. Mas aqueles homens moravam em Emaús, estavam em Jerusalém e resolveram sair de Jerusalém, voltar para Emaús, a sua terra natal, o seu lugar de provisão, de vida diária. E eu quero dizer para vocês que, como a gente leu aqui aquele texto, aqueles homens estavam arrasados. Aquele dia, naquele mesmo dia, o que tinha acontecido naquele mesmo dia? Se nós voltarmos aqui no início do capítulo 24, não temos tempo para ler tudo, mas a gente pode ler o primeiro verso que diz assim, Lucas 24, verso 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Elas quem? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Joana e outras mulheres tinham ido ao túmulo, ao sepulcro, aonde tinham sepultado Jesus. E era um domingo de Páscoa. Irmãos, desde que Moisés libertou o povo de Israel, na noite que eles saíram do Egito para direção à terra prometida, desde aquele momento, desde aquele dia, o povo de Israel tinha por obrigação fazer esse festejo, comemorar a passagem, comemorar a Páscoa, celebrando, né? Eu gosto sempre de explicar aqui para minhas colegas, para que elas tenham um entendimento, o que eles celebravam? Que um dia eles seriam libertos, eles sairiam do mundo de escravidão para serem livres, adorar um Deus verdadeiro e possuírem a terra prometida. E isso aconteceu lá com Moisés, e isso deveria ser celebrado até o dia que o verdadeiro libertador viesse em direção àquele povo. Mas só que naquele domingo, naquele dia, a Bíblia diz aqui, contando a história de como estava esses 2 discípulos, eles iam pelo caminho de forma diferente. Eles não estavam festejando, eles não tinham se alegrado, pelo contrário, eles estavam decepcionados, eles estavam arrasados, magoados, frustrados. E olha, eu tenho para mim que eles estavam chutando pedra. Porque a gente vê aqui no texto que quando Jesus pergunta, o que vocês estão conversando? Em outras palavras ali, Cleopas responde assim, em que planeta tu estava? Tu és o único que não sabe o que aconteceu? Eles não estavam disponíveis a conversar. Eles não estavam disponíveis a bater um papo, porque eles estavam angustiados, magoados a tal ponto de não reconhecer que aquela pessoa que falava com eles era Jesus. Eu quero dizer para você que esse programa Reencontro convida você que um dia, não sei quantos aqui, se tem alguém que um dia foi discípulo de Jesus e que se cansou, e que se fartou, e que se magoou, que por alguma razão deu uma pausa. Não quero mais saber de Jerusalém, vou voltar para a minha vida, vou voltar para os meus caminhos, vou para Emaús, o lugar de onde eu saí, vou voltar a plantar, vou voltar a regar, colher, ou vou voltar ao nada, não sei. Você pode ser um desses, como Cleopas. E você pode ser também aquele anônimo,
aquele que a Bíblia não descreve quem é, mas que na estrada da vida, na tua caminhada, Jesus está aí, pertinho de você, querendo saber o que se passa com você, por que você está triste, por que você está magoado, o que está acontecendo com você, e que de alguma forma você não está percebendo que é Jesus que fala com você, que é Jesus que fala ao seu coração. Mas o que eu quero dar continuidade ao texto, porque a palavra de Deus tem autoridade, e no verso 16, né, diz assim, que eles discutiam os assuntos deles, quando Jesus se aproximou, e no verso 16 diz, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Note que as escrituras não diz que os olhos deles estavam como que estavam impedidos. Note que o texto diz que estava como se estivesse impedido, ou seja, alguma coisa impedia aqueles homens de perceber que era Jesus. Sabe, irmãos, igreja de Deus, eu não sei como vai a vida de vocês, mas Jesus sabe. Aqueles homens estavam, como eu já falei, decepcionados, magoados. Irmãos, olhe para você mesmo. Quando você está envolvido com um assunto, preocupado com alguma coisa, você não percebe a um palmo o que acontece à sua volta. Você fica desinteressado pelo que está acontecendo. Você está concentrado na sua dor, você está concentrado em você. Por isso aqueles homens não reconheceram o que era Jesus. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós damos tanto valor ao que nós estamos sentindo, o problema que estamos vivendo, que a gente não ouve, não vê a palavra do Senhor, a tentativa do Senhor, a voz dele, a presença dele, que muitas vezes se mostra através de alguém, de alguma coisa. Então, esses homens estavam como que impedidos. E o texto continua no verso 18, né? Um chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único porventura? Ou seja, quando ele diz isso, ele quer dizer que era um assunto tão importante, com tão grande extensão, que era improvável que houvesse um morador que não soubesse desse assunto, que não soubesse que Jesus, o Messias, havia sido morto e morte de cruz. Então eles estavam envergonhados. Irmãos, imagine alguém que você ama, que você convive 3 anos e meio, que você aposta todas as suas fichas, que você acha ele o tal, o poderoso, o homem de Deus. Imagine agora morrendo e levando a culpa de marginalização, porque morte de cruz era uma morte vergonhosa, era para os piores dos piores. E aqueles homens, além da dor, a vergonha. E aqui o texto, quando diz, tu és o único, aí que ignora as ocorrências, no verso 18, Jesus pergunta, quais? Irmãos, chega a ser assim um pouco engraçado, né? As perguntas de Jesus. Vocês sabiam que Jesus pergunta 6 vezes mais em toda a Bíblia do que o que ele responde? Por que será, irmãos, que ele pergunta? Por que ele chega diante das pessoas e pergunta? Por que ele, quando o cego de Jericó chegou perto, ele pergunta, o que queres que eu te faça? Era óbvio, né?
E tantas vezes é óbvio a resposta, mas por que Jesus pergunta, irmãos? Será que Jesus não sabia o que se passava no coração daqueles homens frustrados, magoados? Sim, irmãos, sabia. Mas é porque se faz necessário que você e eu desenvolvamos, aprenda a conversar com Ele, a falar para Ele, a desabafar, falar do que está passando, como a Yolanda falou, um comentáriozinho simples: ô pai, está quente demais. E aí Deus mandou um vento, soprou um vento frio. Irmãos, o Senhor se importa. Irmãos, eu quero dizer para vocês que naquele domingo, na madrugada, as mulheres foram lá encontrar, passar óleo, ungir Jesus, encontrar o túmulo vazio. Naquele domingo ali, irmãos, esses homens ouviram falar que Jesus, o corpo de Jesus, tinha desaparecido, e os anjos, se você continuar lendo o texto, anjos encontram com as mulheres e diz para elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Vão. E antes os anjos disseram, vamos ler aqui, irmãos, por favor, vamos ler aqui, capítulo 24 de Lucas, o verso 6. Ele não está aqui, dizendo os anjos, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, de como Jesus preveniu vocês, estando ainda vocês na Galileia, estando ele ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que 3 anos e meio, mais do que a multidão, aqueles discípulos, mais do que as mulheres talvez, aqueles discípulos conviveram com Jesus. Se você começar a ler João, a partir do capítulo 8, Evangelho de João, você vê a luta de Jesus preparando o coração daqueles homens, porque isto tudo ia acontecer. Mas mesmo assim, eles ficaram magoados, angustiados, envergonhados, como nós muitas vezes ficamos. Por alguma razão, por algum motivo, não sei se pela obra, não sei se por pessoas que convivem aqui na casa de Deus, eu quero lembrar vocês que esta igreja é uma igreja cheia de pecadores, mas lutando para se libertar, desejando se libertar. Irmãos, na época de Noé, eu quero lembrar vocês que aquele lugar, a arca era fedida, era escura, talvez abafada, úmida, cheia, né? Imaginem aí como é que eram os animais, suas necessidades. Mas eu quero dizer a vocês que fora daquela arca não havia salvação. Aqueles homens estavam naquele lugar, mas estavam protegidos e salvos do dilúvio. Assim também é a igreja de Deus. Nós estamos aqui, temos que nos suportar, temos que aprender a perdoar e a amar uns aos outros, para que o nosso coração seja livre a ponto de enxergar Jesus, a ponto de ouvir sua voz, reconhecer que Jesus é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. Então, voltando aqui para o texto, nós vamos aqui para o verso, né? Quando Jesus pergunta quais, está no verso 19, explicar o que aconteceu a Jesus. Aí eles começam, nós já lemos o texto todinho, né? Eles começam falando que Jesus foi morto, foi crucificado, que eles esperavam que Jesus fosse o Salvador, o Messias, o profeta, e Jesus ouvindo eles, né? Agora vamos para o verso 25,
Porque tem momentos, irmãos, que nós, como filhos, precisamos ser repreendidos. Merecemos umas palmadinhas. Olha, Jesus não foi delicado não, viu, irmãos? Se nós buscarmos o dicionário para ver o que é nécio, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Verso 25, não é? E aí Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes tudo que a respeito dele iria acontecer. Como é que aqueles homens ouviram tanto, foram avisados, foram ensinados, disciplinados, educados para ter essa comunhão. E no primeiro obstáculo, no primeiro desafio, aqueles homens já largaram Jerusalém. Jerusalém aqui é o reino espiritual de Deus, a cidade santa. Quando Jesus vier buscar o seu povo, Ele vai nos levar para a cidade santa, para a Nova Jerusalém. Então eles largaram Jerusalém, deram as costas, como Pedro. Pedro disse: quer saber? Vou pescar. Pedro disse: quer saber? Chega, vou voltar para a minha vida. Sabe, irmãos, tantas vezes nós fazemos isso. Às vezes nós somos tão melindrosos, não é? Às vezes a nossa fé é tão frágil, que por qualquer obstáculo, qualquer insulto, qualquer tentação, porque Jesus nos permite, Ele não nos rejeita, ainda que você caia, que eu caia, Ele nos aceita de volta, mas nós mesmos resolvemos largar. E Jesus disse para eles: ó nécios, tardios de coração, vocês falham, vocês estão sendo imprudentes, quando não dão ouvido às Escrituras, não estudaram, não se alimentam acerca do que de mim estava profetizado. E eu digo para esta igreja: me desculpe, não sou eu só leio. Se você que encontrou com Jesus, que está sendo chamado a encontrar Jesus, está rejeitando beber dessa água, dessa fonte que é a palavra de Deus, você está sendo nécio com a sua salvação. Você está sendo imprudente, porque do jeito que se cumpriu a respeito de Jesus, vai cumprir o resto. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que aos tombos, aos barrancos, aos tropeços, cai, levanta, busca, não desiste de uma hora dessas a gente ser transformado pelo Espírito do Senhor. Interessante que eu quero dizer para vocês, irmãos, que quando Jesus foi chamar a atenção desses homens, Jesus levou eles aonde? Às Escrituras. A palavra de Deus diz que a fé vem somente, unicamente, pela palavra de Deus, pelo ouvir da palavra de Deus. Então, se você quer ter relacionamento com Jesus, se você quer ser transformado, se você quer mudar a sua vida, aprenda a ler a palavra do Senhor. Aprenda a se derramar nas Santas Escrituras, porque são elas que dão testemunho de Jesus, de quem é Jesus, do que Ele pode fazer, do que Ele vai fazer, quando vai fazer, quando Ele virá, de como Ele virá. Então, é uma carta de amor, de autoridade, de poder. Essa semana eu falei para um dos meus irmãos, eu estava pensando, se a gente, quando está com um problema, procura um político, comedor de feijão, ele escreve um papel ali, um desembargador, né?
Um papel, ele escreve e assina. A gente chega lá, apresenta o papel, as portas se abrem. Agora imaginem a autoridade dessa carta, o poder contido nela. Por isso, o maior milagre que se é realizado nesta vida não é o cego ver, não é o coxo andar, é a transformação de vida, de caráter, a ponto de nós desejarmos a salvação, a ponto de nós renunciarmos o nosso eu, tomar nossa cruz e seguir a Jesus. Então, meus queridos, não importa, você está vivo, eu estou viva, não importa como eu estou, como eu esteja, se eu assim voltar a beber desta fonte, desta água, certamente nós vamos encontrar Jesus. Eu comentei também essa semana com um dos meus irmãos lá no meu trabalho, que eu me demorei no capítulo 12 de João, um verso que me chamou a atenção. Jesus dizendo que quando nós ouvir a voz dele e crer, só que esse crer é um tipo de crer diferente do popular, é um crer que gera prática, é um crer que demonstra na prática que você ouviu e acreditou, e que se nós nos dispusermos a servir ao Senhor, ele faz a promessa de que o Pai, eu falei para o Zé Filho, nos dará honra. É tremendo isso. Quando nós escolhemos andar com o Senhor, o Pai nos dará honra. E aqui, meus irmãos, já buscando finalizar, Jesus começando no verso 27, por Moisés, discorrendo, quer dizer, Jesus começou lá do início, e foi falando passagens, citando textos de Moisés e de outros profetas, comprovando que tudo o que tinha acontecido estava sob controle. Nada tinha pego Jesus de surpresa, nada tinha saído do domínio do Pai, nada. Tudo aquilo estava determinado, porque o próprio Pai escolheu oferecer Jesus como sacrifício por mim e por você. E agora, quando Jesus apresenta tudo isso, aqui, olhem para mim. Agora, quando Jesus apresenta todos esses argumentos, repreende e chama a atenção, Jesus se aproxima da casa deles e vai passar. Você sabia dessa? Vamos ler aqui, não sou eu que estou dizendo. Vamos ler aqui, verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus deu a entender que aqueles homens iam ficar e ele ia prosseguir. Irmãos, eu não sei se daqui a 10 minutos eu estou viva. A oportunidade é agora. A oportunidade é hoje. Jesus se importou com a dor deles. Jesus foi até eles. Jesus foi pôr panos quentes na ferida deles. Mas Jesus tinha outros para visitar. Aquele era o dia em que Jesus ressuscitou. Jesus poderia ter aparecido para quem, irmãos? Quem poderia ter tido tanta importância a mais do que aqueles 2 discípulos, que diz o nome de um, mas eu creio aqui que eles não eram apóstolos, deveriam fazer parte dos 70, que são anônimos, desconhecidos, mas Jesus se importou, mostrando que ele se importa como você está, mostrando que ele se importa como eu estou. Irmãos, há um tempo atrás, aqui nesta igreja, eu fui muito magoada, passei por um desafio muito grande, não só eu, mas envolveu toda a minha família. Nada, eu acho que todos aqui alguns devem lembrar, nada de tropeço, nada de escandalizar,
Mas um assunto que eu acho que na minha ótica eu estava certa, porque eu lutava pelos pequeninos, pelas ovelhinhas de pata ferida, quebrada, e infelizmente eu fui contestada. Eu fiquei magoada, muito magoada. Passei uns dias sem frequentar essa igreja, não muitos. Estava esperando o coração sossegar. Mas falando com o Senhor, me debruçando, chorando, lamentando, abrindo meu coração para Ele, pedindo que Ele interferisse. E um dia eu resolvi vir no sábado. E subiu aqui nesse púlpito uma pessoa tão simples e pregou sobre o samaritano, bom samaritano. Eu nunca, mais de 30 anos de igreja, eu nunca vi alguém pregar abordando a ótica daquele homem como aquele homem. Eu tenho certeza que não foi ele. Eu tenho plena convicção que foi o Espírito Santo. Porque todo mundo aborda, né, aquela questão do outro, do semelhante, do bom samaritano, da obra dele. Mas aquele homem, naquele dia, ele fez uma abordagem diferente. E eu nunca vou esquecer o que ele falou. Ele abordou, ele explorou o fato de que o bom samaritano, quando teve todo o trabalho, quando buscou nos braços, quando passou medicamento nas feridas daquele homem, levou aquele homem ferido para a hospedaria, pagou a hospedagem, ele chegou e disse para o dono da hospedaria: olha, cuida deste homem ferido, e tudo o que ele consumir, todo o trabalho que ele te der, quando eu voltar, eu vou te restituir. Irmãos, aquilo ali para mim caiu como luva. E o meu coração foi sarado de imediato. Trabalhar com seres humanos em prol da salvação não é fácil, é desafio. E existe um inimigo feroz querendo nos devorar. E então eu entendi que todo trabalho, todo sacrifício, tudo que eu gastar aqui nessa terra em prol do outro, quando meu Salvador vier, Ele vai me restituir. Então, essa palavra eu quero dividir com vocês. Se tem alguém aqui dessa forma, busque o reencontro, porque Jesus está ansioso para andar com você nessa caminhada. E para encerrar, como a gente leu, quando os homens insistiram, eu quero só mais esse detalhe e eu já vou encerrar. No verso 28 diz assim, quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram. Irmãos, esse constrangeram aqui no grego, no original, é quase agarrar e não deixar passar, tá? É insistir tanto, é tentar impedir aquela pessoa de ir. Talvez Jesus tinha planos de ir para outros, mas Jesus ficou. Entrou na casa deles, ceiou com eles. Eu quero dizer para vocês que hoje é muito fácil a gente convidar pessoas para ir à nossa casa e se alimentar. Não era como antigamente. O pão era contado. As casinhas, elas não tinham divisões. Então, já o sol já tinha ido, já era noite. É tanto que eles dizem, fica conosco, pois já é tarde. Então já era noite. Eles convenceram Jesus e Jesus ficou. O que você está fazendo para que Jesus fique na sua vida? Para que Jesus ande com você e você com Jesus, porque isso é ceiar. O que você está fazendo para convencer Jesus a ficar? Porque a verdade é que Ele bate a porta, Ele se declara, Ele te convida, mas Ele não força.
Ele só fica se você aceitar. E eu quero te dizer que você não precisa fazer como esses homens aqui não, porque Ele está sempre disposto, irmãos. Ele está aqui conosco, Ele está do nosso lado, Ele quer transformar nossa vida, Ele quer nos salvar. E agora, quando no verso 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhe deu. Então se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando aquele homem pelo caminho nos falava? Quando ele expunha a nós as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram a Jerusalém. Oxalá, meus irmãos, queira Deus que você tome a decisão de voltar para Jerusalém, de voltar para a casa do Pai, de dizer sim para Jesus e viver com Ele um relacionamento de conhecimento ou de reconhecimento. Eu quero fazer um convite, um desafio para você. Eu vou convidar o Romero para cantar. Eu quero dizer para você, com toda a sinceridade do nosso coração, se você está disposto mesmo a convidar Jesus para entrar na sua vida, para entrar na sua casa, fique de pé. Fique de pé, mas assumindo um compromisso com o nosso Cristo, porque Ele certamente, meus irmãos, Ele estará conosco e não nos deixará. Rocha firme tu és, meu Senhor, El Shaddai, Emmanuel, vitorioso, eterno Rei dos Reis, poderoso Deus, mas só uma vez eu vi meu Deus correr uma vez. Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou o seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo. Fiquei surpreso ao ver Deus correr. Eu sei, quebrei seu coração, e eu só me feri, tentei viver sem Deus. Mas numa noite me lembrei do amor do meu Pai. Sem forças eu voltei, de longe eu vi antes que eu chegar. Pai correndo pra mim. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me
fez parar de chorar. Com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo. Fiquei surpreso ao ver meu Deus correndo assim, mas Deus correu. Foi quando eu caí e eu andei tão só, sem ninguém, longe do meu Pai. Mas Deus me ouviu e me deu seu perdão. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar. Com perdão em sua voz, eu senti o seu amor. Sim, eu caí, correu pra mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar. Com perdão em sua voz, disse: filho, me fez seu filho. Eu ainda te amo. Meu Deus correu pra mim, veio até mim. Obrigado, Romero. Obrigado ao jovem que também chegou aqui e nos ajudou nessa adoração ao Senhor. Quero dizer para vocês, antes de orarmos, que após encerrarmos aqui, nós teremos um almoço, né? Então, todos que se sentirem à vontade para ficar, o nosso convite aqui é confirmado, fiquem, né? Vamos ceiar juntos. Com certeza vai agradar muito ao nosso Deus. Quero também dizer para vocês que aqueles homens, quando falavam com Jesus, convenciam a Jesus de ficar, porque já achavam tarde, é tarde demais. Mas agora que encontraram com Jesus, o tempo não significava mais nada. Saíram correndo. Acredita-se que chegaram em Jerusalém por volta de 10 horas da noite. Andar no escuro, no campo, correndo, nada disso importava. Porque, como a Yolanda falou na escola sabatina, quando temos relacionamento com Deus, tudo vale a pena. É maravilhoso estar com Ele e andar com Ele. Então, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, Senhor, é bem verdade que nós não merecemos tanto amor, não merecemos tanta importância, mas Tu, na Tua grandeza, no Teu jeito de amar, sempre dando primeiramente, o Senhor está sempre se doando, nos buscando desde a queda do Éden, desde Adão e Eva. O Senhor vem a nós e pergunta, e questiona, e busca a nossa fala, busca nos ouvir. Senhor, olha para essa igreja, olha para essa porção aqui do Teu povo, olha para nós, nos ajuda, faz nascer dentro de nós um espírito novo, um desejo de andar contigo, um desejo de não te largar, não te trocar por nada. Nos ajuda nessa caminhada. Ó Senhor, nós vimos aqui que a Tua palavra
ela é viva, fiel e verdadeira, e que tu tens o domínio de tudo nas tuas mãos, e de que nada passa desapercebido ao teu poder, aos teus olhos. Então, Senhor, todas essas pessoas aqui se levantaram, afirmando com convicção de que querem caminhar contigo, de que querem renovar os seus votos, de que querem confirmar aqui, ó Deus, de que querem andar com o Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Sabemos que não é fácil, sabemos que o inimigo busca nos tirar do caminho, mas Pai, em nome de Jesus, fortalece a tua igreja. Em nome de Jesus, cuida de nós, e que essa palavra possamos levar conosco no nosso coração, e aonde quer que a gente vá, a gente possa compartilhar essa promessa, compartilhar a tua palavra. Abençoa todos nós aqui. Nós oramos agradecidos por tudo e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus nos leve em paz para casa, e que o amor do Pai, a graça de Jesus, o poder do Espírito Santo esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.